Olá a todos, boa tarde, sejam bem-vindos a mais um curso, a mais uma aula do curso tutorial de análise de materiais com feixes iônicos. É um curso que visa habilitar o uso das técnicas de análise de materiais que são disponíveis no LANF USP. Hoje nós vamos ter um tutorial de uso do programa Sinra, que é um programa muito importante para todas as técnicas de espalhamento nuclear. É um programa considerado referência na área. Ele é comparado exaustivamente com dados experimentais e ele é bastante flexível, tem várias complexidades, ao mesmo tempo ele é simples. Então, eu espero que vocês aproveitem o tutorial e para fazer ensinar vocês a usar esse programa, eu chamei o Dr. Kleber Rodrigues. Ele é o responsável técnico pelo LANF. Caso vocês tenham alguma necessidade de análise e tal, dúvida, ele é a primeira pessoa que vocês devem procurar. E ele conhece o Sinra até bastante profundamente, inclusive até um pouco por baixo do capô, né, Kleber? E eu já quero agradecer a sua disponibilidade por participar do curso, preparar esse material para a gente hoje. Então, fique à vontade para começar quando você estiver pronto. Olá a todos, boa tarde, né? Bom, esse daqui é o software do Sinra, que vocês devem ter visto, tem um tutorial da instalação. Tem uma configuração que é importante ser feita antes, né, que está em opções, preferências. Aqui você tem que definir qual a pasta do stream, que vocês já tiveram um tutorial de instalação e uso, mas o Sinra pode utilizá-lo para todos os cálculos de stopping power, e como ele é uma referência, é muito importante de ter ele bem configurado para uso. Aqui na tela do Sinra, vocês vão perceber que ele tem um menu, que todas as funções que ele possui estão aqui, neste menu, ou dentro de alguma opção dessas que abre uma janela secundária. E aqui uma barra de tarefas simples, onde estão as principais ferramentas que são de uso constante, né? Então ele já tem um atalho, aqui que você tem um quadro onde são plotados os seus dados experimentais e as simulações, e uma barra de tarefa dele que ele mostra alguns pequenos detalhes sobre o cálculo que você está fazendo. Vamos começar carregando um espectro de dados que normalmente você pode usá-lo para simulação, mas normalmente você vai fazer análise de um dado experimental que você mediu no acelerador como o LANF e vai fazer a análise. Então aqui em File você tem as opções de Open, tem a leitura de importação de dados de formatos variados e também do formato do antigo software que era o RAMP. No LANF são oferecidos para RBS dois formatos, o formato RAMP e o formato já nativo do Sinra. Então, a preferência aqui é ir em Open, o RBS, e aqui tem um espectro .NRA, que é o formato básico do Sinra 6, e foi substituído no Sinra 7 por um formato XNRA. O LANF oferece o formato .NRA por questões de compatibilidade com o formato antigo, já que tem muitos usuários com o Sinra antigo. Vocês que irão instalar a versão de avaliação e terão 30 dias de teste, podem já usar importar esse formato, que ele irá converter para XNRA. Aqui temos dois espectros que são referentes aos dois detetores do LANF na câmera RBS. Aqui tem um código serial, né, que é o espectro 41.629
detetor M, que é o detetor que fica fixo em 170 graus, e um detetor P, que ele é móvel, e geralmente ele está, por padrão, em RBS em 120 graus, mas ele pode vir desde ângulos dianteiros até 160 graus. Então vamos abrir o detetor M, que é o principal detetor quando você vai fazer uma análise de RBS. Os primeiros canais são informações que devem ser ignoradas, né, até o canal 25. Isso é um padrão do LANF de gravar informações para caso seja necessário resgatar configurações do setup na condição que foi medido. Deixar um espectro carregado com escala logarítmica. Esse menu pode ser acessado aqui por plot, eixo X e eixo Y. Ou tem as teclas de atalho, Ctrl X, Ctrl Y, que é para você acessar rapidamente a configuração da escala. Bom, esse é o espectro da amostra padrão, chamada Tialtar, né, que ela tem alumínio, titânio e tântalo, né, sobre um substrato de carbono. Quando você faz uma medida no LANF, a primeira informação que você tem é que condições que esse espectro foi medido. E para isso você recebe uma folha com os dados do setup e a lista de cada espectro. Aqui em setup, temos aqui o experimento que nós iremos configurar. Eu vou apenas corrigir aqui um dado, que é a calibração do detetor, com os dados que foram fornecidos para esse espectro em especial. O SINRA, ele usa formato numérico da língua que você estiver usando. Então, como é português, o separador é a vírgula. O ganho aqui. E aqui, a carga é a medida do número de partículas que chegaram na amostra. Ele também foi fornecido aqui. E aqui a resolução típica do detetor. Aqui está definido aqui a partícula incidente, que eram partículas alfa, com energia de 2.200 kevs, num ângulo de incidência, né, que é o ângulo que a amostra está inclinada, que era 7 graus, e o ângulo do detetor a 170. Aqui esse ângulo de saída beta, você pode calcular, ele tem uma ferramenta de cálculo, é o ângulo de saída da normal, né? Vocês acho que viram no curso isso, aqui seguindo o padrão IBM. Então, ok. Agora para o cálculo que nós vamos fazer, nós precisamos verificar quais são os modelos escolhidos para o cálculo. Então, aqui em Setup tem o Calculation, e aqui ele define, no cálculo serão considerados isótopos e o straggling, isso é uma configuração padrão do SINRA. E aqui no Stopping Power eletrônico, ele por padrão ele usa o Ziegler-Biersack, porém nós vamos usar o Swing, que tem que estar configurado lá nas preferências. E aqui o Stopping Power nuclear está universal, o padrão do straggling das distribuições é gaussiana assimétrica. Aqui essas configurações podem ser deixadas no padrão Schumann-Young, Anderson. Opções, o passo deixar em automático, o PyLab não vamos calcular agora, mas pode deixar
sem rápido, esse espectro está limpo, né? Ele não tem PILAP, tem cálculo de rugosidade, e aqui ele tem como ele faz o cálculo de espalhamento duplo, e isso não será considerado, então será deixado em FAST. Bom, feito isso, nós precisamos fazer uma descrição da amostra para a simulação. Então, tem duas opções, tem o menu Target, aqui temos o Target, e tem também um ícone aqui na barra de ferramentas, onde podemos descrever o alvo básico. Vamos começar com um chute inicial de 300, 10 a 15 átomos por centímetro quadrado, e vamos incluir nesse filme os elementos básicos, que é o alumínio, titânio e o tântalo. Então, alumínio, vamos chutar um valor, 60%, que se olhar, todos estão com uma altura mais ou menos parecida, e essa intensidade depende do Z. Então, você sabe que tem uma maior quantidade de alumínio, uma quantidade intermediária de titânio e uma pequena quantidade de tântalo que tem um Z muito alto. A seção de choque Rutherford vai ser proporcional a Z quadrado. Titânio, tântalo, esse íconezinho aqui, é sempre útil usar ele, porque ele completa a quantidade da concentração que falta para a soma ser igual a 1. Se por acaso eu colocar uma concentração que é maior ou menor que 1, ele vai ativar e não vai deixar ser usado. Então essa caixinha aqui do lado, ela é muito útil. Bom, vamos inserir agora um substrato. De carbono. Então, apenas carbono, então ele concentração 1. Agora, configurado o setup e feito a descrição básica do target, nós vamos aqui no ícone pode ser no menu Calculate Spectrum, e nisso ele vai informar que você ainda não definiu as reações, a seção de choque para cada reação que ele associa, da interação da partícula alfa com cada um dos elementos descritos no seu target. Então ele começa descrevendo, perguntando quais são as seções de choque de alfa em carbono. Aqui você vai ver que os primeiros itens é espalhamento de alfa em cada um dos isótopos naturais que tem alguma concentração natural do carbono. E aí, se reparar, aqui em carbono 12, ele configurou até essa energia de 1764, e a continuação dela, ele configurou aqui essa seção de choque para uma reação do tipo EBS, que vocês irão ver na próxima aula, que é quando, pela energia da partícula incidente, você já não tem mais uma seção de choque 100% Rutherford. Ele já tem um desvio. Com 2.2, você tem uma diferença de 4 a 5% em relação a Rutherford. Então ele já considera isso. É automático, mas pode ser forçado por esses botões Rutherford ou Sigma Calc, ele faz aquela configuração padrão. O Sinra 7 acompanha, tem a opção de acompanhar o Sigma Calc. Já no alumínio, nos mais pesados, nós veremos que são todos Rutherford de 0 a 1 milhão de kevs. Então,
definido isso, é só dar OK e ele irá simular. Bom, ele tem um bugzinho aqui que o auto-scaling às vezes falha. Então, deixa eu configurar manualmente. Aqui. Então aqui é o que nós vemos. Aqui na opção Plot, tem a opção de Show Spectrum. Ele mostra o espectro experimental, que são os pontos em vermelho, o espectro simulado, mas ele também tem a opção de mostrar o simulado para cada um dos elementos. Então aqui à direita, você tem a linha, um roxinho, que é o carbono, que está aqui, mais à esquerda, do canal 90 em direção ao zero. Tem o alumínio aqui no primeiro pico, o titânio o segundo e o tântalo aqui à direita. O que nós vemos aqui é que tem aqui um pico que não foi descrito, que é algum elemento que faltou descrever. E para isso ele tem uma ferramenta que pode ajudar-nos, que é aqui em ferramenta Nearest Elements, que você vai dizer qual é o canal, por exemplo, ali no canal 138, 37, ele está dizendo que se tiver algum elemento na superfície, dado o ganho do detetor e a energia da partícula incidente, esse elemento é o oxigênio. Então tem oxigênio na amostra e nós não consideramos. Então vamos adicionar um quarto elemento aqui no filme, e o oxigênio a gente pode começar colocando 5% e tirar do tântalo, que está um pouco alto. Opa, 50% não, 5%. Aí simulando, ele vai perguntar a seção de choque de oxigênio. Assim como o carbono, nessa energia, o oxigênio ela é RBE, já não é mais RBS, então ele configura o sigma calc para este elemento. Ele apareceu aqui, mas está um pouco baixo, e como vocês podem ver, a largura do pico não chegou até onde... Então nós temos que aumentar aqui a espessura do filme. Vamos aumentar primeiro para 400 e recalcular. Acho que um pouco mais. 500. Tá. Por volta de 500, está próximo. Agora, é uma questão estranha que, se vocês notarem, o oxigênio aqui ele está um pouco para trás. Isso é devido a você ter uma oxidação na superfície do filme. Então, o que a gente pode fazer? Na frente dessa camada, a gente pode aqui usar o botão inserir, inserir uma camada antes da camada atual, e colocar um filme bem fino, usando principalmente aqui os elementos que estão mais para trás. É o oxigênio, e sempre tem uma fina camada de carbono formada por causa do próprio feixe, de ficar em vácuo com resíduos de óleo de bomba de vácuo. Você acaba formando um filme fino chamado carbon buildup, né, que é quanto mais esse filme é irradiado, mais essa camada vai ficando espessa na frente do filme que você testou. Então, vamos simular.
De novo ele está perguntando. Mas aqui, agora acertou a borda do oxigênio. Todas as bordas à direita estão alinhadas. Mas dá para ver que tem um pouco mais de oxigênio do que isso. Então vamos aumentar um pouquinho a espessura. E acho que a concentração de oxigênio tá ficando um pouquinho para trás. Aqui, no filme principal, ele está com 500 TFUs. O tântalo está mais baixo e o alumínio e o titânio estão mais altos. Então vamos aumentar um pouco o tântalo. Reduzir cada um dos outros. Aqui eu vou acertando os valores manualmente para fazer um teste. Bom, eles estão quase na altura correta, porém o filme está um pouco mais espesso, então vamos reduzir um pouco. Acho que agora está bem próximo. Aqui já temos uma descrição básica, mas ainda falta esse outro pico atrás do oxigênio. O elemento que o Sinha está falando, se fosse na superfície, seria o nitrogênio 15, mas nitrogênio 15 tem muito pouco no ar, portanto, é improvável que seja nitrogênio. Então, vamos considerar que muito provavelmente isso é uma outra camada de oxidação do filme metálico. Você tem tendência a ter uma oxidação maior nas interfaces. Então, ao final, vamos inserir uma nova camada antes do substrato, de carbono e oxigênio. E calcular. Deixa eu fechar isso daqui para vocês verem que está próximo. Na verdade, aqui. Um pouquinho esse. Então já tem uma descrição razoável. Se vocês olharem aqui no canto direito inferior, tem a informação do Qi quadrado e o Qi quadrado reduzido. O Qi quadrado reduzido ainda está muito alto, 4.465. E vamos ver aqui como está no menu Calculate, ele tem... Não, em ferramentas, Qi quadrado Evaluation. Ele está considerando o canal 0 ao canal 8000. Então vamos configurar do canal 50, porque esses canais onde você é muito baixo, que a partícula chega com energia baixa, você tem uma incerteza de modelo muito grande. Então é bem provável que o seu modelo não descreva bem. Aqui vocês podem ver que o ponto experimental está bem acima do simulado previsto por Rutherford. Então vamos considerar a partir do canal 50 até o canal 380.
Então ele já passou para um Qi quadrado 2,5, que é um valor já bem razoável. Mas nós temos aqui essa região aqui, que provavelmente é uma oxidação, como teve a oxidação da superfície do substrato de carbono, você tem essa oxidação entrando em canais mais profundos. Então vamos criar mais uma camada na frente do substrato com carbono e oxigênio. Agora com muito mais carbono do que oxigênio. Vamos simular. Opa, está muito alto. Opa, peraí. Tá. Aqui é algo mais razoável. Vamos aumentar a largura, a espessura da camada. E aqui já temos uma descrição melhor aqui. O Qi quadrado baixou para 1.357. Para refinar... Você me permite, Kleber? Sim, claro. Só quero chamar a atenção do pessoal que ali no sinal do carbono, ali no pezinho, perto do canal 90, tem um morrinho ali, ó. Né? Aí esse morrinho sobe ali em cima do sinal do oxigênio, tá vendo? Explicando aquele... Ele subiu, né? Então, isso aí é a separação do carbono 12 com carbono 13, né? Então, só para chamar a atenção. Aqui, acho que o build-up cai exatamente na mesma região. região. É o build-up aí? Os dois caem juntos, né? É uma diferença pequena. A gente sempre pode checar aqui pelo nearest element. Então, deixa eu ver. Eu acho que ele... Ah, não, o 13 cai aqui. Curioso, cai bem na frente, o da superfície. Uhum. O do substrato teria que recuar, que cai mais ou menos na mesma região, né? Não, eu tinha esquecido do build-up que você colocou. Ele é 1%, né? Então eles têm um componente, mas os dois caem muito próximos. Ok, valeu. Bom, aqui o Sinha tem uma ferramenta de fit. Você pode acessar aqui por Calculate Fit Spectrum ou pelo botão aqui de fit. A energia nós não vamos calibrar. A carga também não. Mas ele pode ser usado aqui para ele fazer um fit da camada. Por exemplo, aqui temos a camada 1, a camada 2 é a de interesse aqui. Ele pode ajudar a gente a fazer refinar o cálculo. Aqui, número de interações máximas, por padrão ele vem 50. É sempre bom aumentar para 500, porque senão ele nunca converge a tempo. E a acurácia, acho que por padrão é 10 a menos 2. O ideal é que esteja 10 a menos 3 ou 10 a menos 4. Porque senão ele costuma falhar muito. É uma ferramenta um tanto precária quando você tem um filme complexo, ele não funciona tão bem. Por isso que na aula seguinte vocês vão ver o Multisinha, que faz isso melhor que o Sinha, o fit das camadas. A gente pode ajudar ele, você pode dar uma refinada. Olha lá, tá, esse é o erro. Ele termina sem ter melhorado. E quando a camada não tem tanta importância no Qi quadrado, é comum que isso ocorra. Olha lá, o Qi quadrado já reduzido já está próximo a 1, ou seja, isso já é considerado um fit bastante aceitável. Agora que o espectro já está bem ajustado, pode-se dar uma refinada
usando um ajuste da calibração de energia. Ele vai, sei lá, calcular a terceira, a quarta casa. Mas, assim, você pode perceber que assim, a melhoria já não é tão grande. Já temos, assim, um espectro bom. E outros efeitos que ele permite a gente simular, tem aqui em Target, porque você pode ter filmes com características bastante particulares. Você pode ter uma organização da estrutura cristalina que você precisa de uma correção do stopping power. Você tem um filme mais denso ou menos denso, que ele tem essa tabela. Você pode fazer um fator de correção para cada íon incidente naquela região, naquela camada do filme. Então, isso já é um uso avançado, mas muitas vezes é necessário essa correção. Aqui tem a descrição da camada. Bom, deixa eu simular aqui a correção do stopping power. Por exemplo, se o stopping power fosse, o fator de correção fosse 2, o que aconteceria com o espectro? Ele acabou recuando. Bom, eu estou fazendo na camada 1, que é muito fina. Vamos fazer essa correção na camada 2. Que aí o efeito é maior. Veja que o efeito no filme da correção do stopping power. Então tem que ver que ele é invertido, né? Se você põe um valor menor que 1, ele tem uma perda de energia maior na camada, né? Okay. E aqui tem a rugosidade da camada e a rugosidade no substrato. Vou começar fazendo rugosidade na camada. A camada tem 440 TFUs. Vamos fazer uma rugosidade de 10% para ver o efeito. Tinha que ter calculado antes, né? Sem rugosidade. Rugosidade de 10% não fez muito efeito, então 50%. Já começa a aparecer uma cauda, né? Você tem esse efeito aqui de você tem uma cauda no pico. E aqui a rugosidade no substrato, é interessante perceber que aqui ele dá em FWM do ângulo de inclinação da rugosidade do substrato. Então, vamos começar com 15 graus. Sem nada. Agora com rugosidade de 15 graus. Efeito bem pequeno. Então, 45 graus. É o mesmo efeito, mas veja que ele não é tão grande, esse efeito. Bom, é isso. E aqui tem casos, se você tiver uma camada que tenha porosidade, você tenha... normalmente quando você olha no microscópio eletrônico, você consegue perceber essa porosidade, estimar a fração da área que são poros e o diâmetro médio desses poros.
Então, vamos fazer uma simulação com metade da camada sendo porosa. Vamos ver aqui. É um efeito bem discreto. Precisa, acho que, poros maiores. Agora está o efeito. Perceba que são efeitos parecidos com a rugosidade. Ele acaba criando uma cauda do lado de menor energia, lado esquerdo do espectro. E esse efeito ele vai sendo cumulativo nas camadas que estão atrás da camada rugosa, da camada com porosidade. Você acaba tendo um efeito de dispersão, porque a energia com que as partículas chegam na camada mais profunda começa a ter uma dispersão cada vez maior. É isso. Aqui ele tem umas ferramentas rápidas, quando às vezes você precisa ter o número de contagens entre um canal e outro. Por exemplo, quero saber quantas contagens tem do pico do titânio. Então eu faço, por exemplo, do canal 260 ao canal 290. E ele vai marcar aqui que temos 3.925 contagens naquele pico. Isso é muito útil, normalmente, para você ter um controle, fazer normalização. Ele tem a opção de fazer aquisição de dados em tempo real, e não é utilizado no LAMP, mas essa ferramenta é útil para você usar como critério de parada quando algum pico de interesse chegar a um número mínimo de contagens. Bom, já falei do target. Ele tem umas outras opções você pode escrever uma folha que pode ser colocada na frente do detetor, ou uma janela de detetor, e isso é muito comum. Às vezes você usa uma folha para parar partículas mais pesadas e chegar no detetor apenas as partículas mais leves. Então é possível fazer essa correção. Em alguns experimentos essa correção é útil para fazer a simulação. E agora eu só vou carregar, acho que aqui em target. Bom, primeiro vamos olhar o target final. Ele tem uma opção que você pode exportar a configuração da sua amostra final. Ele tem também, você pode salvar aqui o target, ele salva no padrão X-target dele, ou num padrão IBA Data Format, ou um próprio espectro SINRA apenas com a configuração, uma configuração em branco. Ou a gente pode também usar para cálculos, às vezes é muito útil você usar a cópia do Depth Profile, e aqui num Excel a gente pode colar. Aqui a separação está em vírgulas, então atenção que tem que ser o idioma português. A separação é por tabulação. Então, está aqui a descrição da amostra. Aqui, a primeira coluna é o depth. Então, ele começa de 0 até a primeira camada, e ele coloca a concentração de cada um dos elementos para você plotar. Então, você vai perceber que ele repete a posição X porque você tem um degrau, né, de transição de uma camada para outra. Aqui, esse daqui está um pouco alto, vou reduzir só para não estragar o gráfico. Vamos fazer um gráfico desse
Opa, tem que pôr o título. Aqui seria gráfico. Um gráfico do tipo XY com pontos e linhas. Primeira linha como rótulo. Aqui já está configurado cada uma das séries. Então, finalizar. Peraí. Então, aqui você tem uma descrição de cada um dos elementos. O azul escuro é o carbono. Você tem um pouco de carbono na primeira camada. Depois não tem no intervalo do filme. Aí depois começa a intersecção do filme de Tieltá com o substrato. Então você tem um aumento do carbono, mas você tem nós detectamos uma oxidação da superfície desse carbono. Provavelmente também tem hidrogênio, porque nós não incluímos, mas é muito comum você ter água na superfície desse substrato. Nesse caso, esse filme foi produzido sem fazer o desbaste com argônio para fazer a limpeza e tirar essa camada de óxido do carbono vítreo. E o DAC, né? Aqui a camada do filme não está muito bem descrita, mas acho que dá para ver o tântalo, o oxigênio, o titânio e o alumínio. Então, é possível ter uma visão de como é a sua amostra, em função da profundidade que aqui está em unidades de filme fino, né, TFU, mas que é possível converter para unidades mais aproximadas de profundidade, em nanômetro, com algum cálculo de densidade. É uma aproximação, mas pode ser feita a título de ter uma comparação melhor com o microscópio eletrônico. Bom, aqui é isso. Vamos voltar para o Sinra. Aqui eu deixei fazendo um fit por mais tempo antes. Eu vou apenas carregar para ver que é possível descrever. Eu tinha incluído hidrogênio. Então, é possível ter uma descrição muito boa. Tem que quadrado reduzido de 0,79. O único pico que não fiquei muito feliz é aqui do oxigênio da superfície. Por algum motivo, se melhora ele, piora em outro caso. Então, essa é uma análise muito boa do nosso alvo de Tieltá. O que eu vou fazer agora para comparar é que eu vou salvar esse mesmo target, que já está salvo, e vou carregar um espectro em um outro ângulo, né, o ângulo P, e vou carregar essa descrição do target e simular nesse outro ângulo para ver se a descrição que nós obtivemos com um único espectro a 170 graus, ela tem um bom resultado quando extrapolada para uma outra medida em um outro ângulo. Deixa eu ajeitar aqui a visualização. Esse é o espectro a 120 graus, você nota uma pequena diferença. Vamos carregar
o target, né, em File, Read Target. Acho que eu deixei num outro... cuidado aqui, File, Read Target. Ok. Aqui em reações, vamos ver se já está tudo descrito, está tudo ok. Ele já configurou automaticamente, é só simular. Acho que falta acertar o ganho. Bom, como vocês podem ver, o melhor ajuste para um único ângulo não tem uma boa descrição quando você extrapola para um outro ângulo. Então, o que isso quer dizer? Você não pode fazer uma única medida e achar que você tem a melhor descrição de uma amostra complexa, como é o caso desse filme de Chiao-Tab, porque você tem não homogeneidades no filme, você tem difusão de elementos na superfície, no substrato, e oxidação da superfície, ele não é totalmente irregular. Então, aí que entra o Mutsinha, que você tem que fazer a análise desses dois ângulos ao mesmo tempo, de forma a obter uma descrição média que usa a informação de uma medida em um ângulo e compatibiliza com outro ângulo, com mais energias, de forma a você ter uma descrição que responda bem para várias técnicas. Não adianta usar uma única técnica e achar que ela é suficiente. Bom, com isso, eu acho que já tem uma descrição básica do Sinha. Não sei se falta alguma coisa, se alguém tem alguma pergunta. Antes, eu queria só fazer um comentário. Uma coisa que acho que é interessante de ver é a utilidade de ter dois detetores. Você veja que os três picos do alumínio, titânio e tântalo, quando a gente estava fitando o detetor M, eles eram redondinhos no topo, né? Agora, nesse aí, já tem aquele patamar. E se você olhar ali no sinal do oxigênio, aqueles dois piquinhos de oxigênio na entrada e na saída, eles estão mais separadinhos, né? Isso quer dizer que nesse detetor a 120 a gente tem mais resolução e profundidade. O ângulo de retorno a partícula, quando está retornando, ela passa por uma região, um caminho muito mais longo, então ela perde mais energia. Quanto mais profundo, maior é a perda, essa diferença, né? Então vai separando os picos. Isso. Da entrada e da saída. E aí, para ilustrar essa melhora no perfil de profundidade, né, na resolução e profundidade, eu queria pedir, Kleber, para você colocar um pouquinho de rugosidade, para a gente ver que esse detetor é mais sensível à rugosidade. A rugosidade, é verdade. Vamos lá. Camada 2. O problema é que eu tenho que acertar aqui o... Deixa eu ajustar melhor, que fica... agora está um pouquinho melhor. O alumínio ficou razoável. Né? O tântalo, como eu tinha mais ou menos descrito, ele acabou passando, mas o alumínio e o titânio melhorou um pouco. Vou acertar aqui, talvez. Opa, agora passou um pouco.
Então veja que aí o efeito da rugosidade melhorou um pouco o espectro, né? Sim, Então, sim, deu uma coisa que no melhorada. outro detetor não dava para ver direito e tal. Então, só reforçando o que o Kleber disse, que é importante analisar os dois juntos, porque eles contêm informações diferentes, né? O 170 tem uma discriminação melhor dos elementos do que o 120, mas o 120 consegue ver camadas mais finas que o 170. Né? Esse é um aspecto muito importante do RBS, que às vezes o usuário vem com uma amostra e a nossa proposta para medir é inclinar a amostra. Né? Não muda nada, só inclina a amostra e a gente Fica já mais obtém espesso. mais informação. Né? É. Então, alguém tem alguma pergunta para o Kleber? Bom, o Sinra, na verdade, o uso que faz você criar toda a facilidade, né? A prática vai levar você já a reconhecer certos defeitos, às vezes um pequeno pico você já identifica qual que é o efeito ali, se é uma nova camada, se é algum elemento novo, né? Uma mudança de concentração. Isso aí. O Vinícius está perguntando se a gente pode disponibilizar esses espectros que você mostrou de exemplo, Kleber. Podemos. Eu posso fazer um pacotinho e pôr em algum lugar, não sei, no Google Class. No Sim, eu Google Class posso, eu acho que se tem você mandar espaço. para mim, eu coloco junto com o vídeo. Tá. Tá Ele, bom? inclusive, tem um pacote depois para o EBS, se quiser treinar numa outra energia, né? Quando eu tiver aula de EBS, já está separado também. Beleza, então, se ninguém mais tiver perguntas, posso parar de gravar. Então, interrompendo. Obrigado, Kleber. Valeu Eu vou pelo. parar aqui a apresentação.